Você já sentiu que algo ou alguém está silenciosamente drenando sua energia, como se pequenos ladrões estivessem roubando sua paz sem que você percebesse? Pessoas, hábitos, pensamentos. Muitas vezes, aquilo que mais nos prende é o que menos percebemos. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho para se libertar? A vida não é sobre carregar mais peso, mas sobre aprender a soltar. Os estoicos já sabiam disso. A verdadeira liberdade não vem de ter mais, mas de se livrar do que nos prende. Como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. E é exatamente isso que vamos fazer aqui hoje. Vou te mostrar 10 coisas que você precisa eliminar em silêncio para recuperar sua energia, sua clareza e sua paz interior. Pequenas mudanças que podem transformar completamente a forma como você vive e enxerga a vida. Algumas delas podem ser difíceis de soltar. Outras, você nem percebe que carrega. Mas uma coisa é certa: quanto menos peso desnecessário, mais espaço você cria para o que realmente importa. Está pronto para esse desafio? Então vamos lá. Agora que entendemos a importância de soltar aquilo que nos prende, vamos explorar como esse peso invisível afeta nossas vidas na prática. Para começar, conheça a história de Lucas, um escritor que precisou enfrentar um dos maiores obstáculos internos: o medo do julgamento. Lucas sempre sonhou em ser escritor. Desde criança, rabiscava histórias em cadernos velhos, criando mundos e personagens que nunca ousou mostrar a ninguém. Agora, adulto, suas palavras se acumulavam em arquivos esquecidos no computador, textos inteiros que nunca viram a luz do dia. Em seu pequeno apartamento, ele observava a tela do notebook, onde um conto estava pronto para ser publicado. O cursor piscava impaciente, esperando apenas um clique, mas sua mente insistia em sussurrar: e se rirem de você? E se acharem horrível? O medo do julgamento sempre o impediu de seguir em frente. No trabalho, durante a pausa para o café, ouviu colegas comentando sobre um escritor iniciante que havia sido massacrado nas redes sociais por sua escrita. O estômago de Lucas se revirou. Ele imaginava aquele cenário acontecendo com ele. E se publicasse algo e recebesse o mesmo tipo de humilhação? No jantar de família, seu tio zombava de gente que acha que pode viver de arte. Lucas sorriu sem graça, fingindo concordar, enquanto sentia dentro de si o peso esmagador da opinião alheia. A verdade era que ele não vivia sua própria vida, apenas reagia ao que os outros pensavam. Sempre que pensava em compartilhar seu trabalho, uma barreira invisível surgia, impedindo-o de avançar. Até que, em uma noite solitária, enquanto revisava um de seus contos, encontrou uma frase que ele mesmo havia escrito anos atrás: "A vida é curta demais para ser vivida com medo." Aquelas palavras pareciam falar diretamente com ele. Seu coração bateu mais forte. Ele sabia que se não fizesse algo agora, nunca faria. Com as mãos suadas e um frio na barriga, respirou fundo e clicou em publicar. O texto estava luminoso. Agora não havia mais volta. Na manhã seguinte, ao acordar, pegou o celular e viu dezenas de curtidas e comentários positivos. Pela primeira vez, sentiu um lampejo de alívio. Mas então, entre as mensagens de incentivo, encontrou uma crítica negativa. Seu peito apertou. A insegurança voltou com força. Será que deveria parar ali? Seu instinto dizia para apagar tudo, fingir que nunca havia tentado. Mas então, algo mudou. Ele releu a crítica e percebeu que era apenas uma opinião, não um veredito sobre sua capacidade, não um ataque pessoal. Apenas palavras. Pela primeira vez, o medo não o paralisou. A partir daquele dia, Lucas continuou escrevendo e publicando.
Cada novo texto era um passo para longe da prisão da aprovação alheia. No início, ainda sentiu receio, mas, aos poucos, percebeu que a única opinião que realmente importava era a dele mesmo. Pela primeira vez, sentia-se livre. Ele entendeu que nunca foi a opinião dos outros que o prendeu, mas o medo que ele mesmo cultivou. Quando finalmente ignorou esse peso invisível, descobriu que podia, enfim, ser quem sempre quis ser. Afinal, preocupar-se com o que os outros pensam é desperdiçar o próprio tempo, e Lucas não queria mais perder um segundo sequer da sua vida. Assim como Lucas precisou se libertar do medo da opinião alheia, muitas pessoas permanecem presas a algo igualmente destrutivo: relações que drenam sua energia. Nem toda relação é um porto seguro e algumas podem estar impedindo seu crescimento sem que você perceba. Nem toda relação é um porto seguro. Algumas funcionam como uma corrente invisível, te puxando para baixo e esgotando sua energia. O pior é que muitas vezes você nem percebe o peso que está carregando, e quando percebe, já perdeu tempo demais tentando consertar algo que não depende só de você. Quantas vezes você já saiu de uma conversa se sentindo menor, como se sua opinião não importasse? Ou se pegou justificando comportamentos que, no fundo, você sabe que não são saudáveis? Relações tóxicas não são só sobre abuso evidente. Elas se alimentam de manipulação sutil e desgaste emocional constante. Muitas pessoas passam anos presas a relações que minam sua autoestima sem nem se darem conta. O problema é que nos acostumamos com pequenas doses de desrespeito e desvalorização. Se um amigo, parceiro ou familiar constantemente invalida seus sentimentos, faz com que você se sinta culpado por expressar suas necessidades ou desconsidera seu bem-estar, essa relação está te prejudicando. O problema se agrava quando você começa a acreditar que esse tipo de interação é normal, que você está exagerando ou que não merece algo melhor. Esse ciclo pode afetar diretamente sua autoestima e suas escolhas, te impedindo de estabelecer limites saudáveis. Muita gente acredita que, se tentar o suficiente, consegue mudar a outra pessoa. Mas essa é uma das maiores armadilhas de uma relação tóxica. O tempo passa e você percebe que está sempre cedendo, sempre relevando, enquanto a outra parte continua repetindo os mesmos padrões destrutivos. A esperança de que um dia tudo vai melhorar faz com que você permaneça ali, gastando sua energia em algo que não está sob seu controle. Estudos sobre psicologia do comportamento mostram que padrões tóxicos só mudam quando a própria pessoa deseja mudar. E isso não depende de você. Persistir nessa tentativa pode te deixar emocionalmente exausto e, pior, reforçar sua própria crença de que você não é forte o suficiente para sair dessa situação. A primeira mudança necessária é perceber que você tem escolha. Mesmo que não seja fácil, você pode se afastar de relações que te fazem mal. Identifique padrões tóxicos, observando como você se sente após cada interação e questione se essa relação está agregando valor à sua vida. Estabeleça limites claros. Se uma pessoa está sempre ultrapassando seus limites, imponha barreiras. Isso pode significar reduzir o contato, parar de compartilhar informações pessoais ou até mesmo cortar relações. Além disso, cultive relações saudáveis, direcionando sua energia para pessoas que te respeitam e te valorizam. Relacionamentos saudáveis são recíprocos e deixam você melhor, não pior. Se você está preso a uma relação que suga sua energia e abala sua autoestima, precisa se perguntar: essa relação me faz bem? Se a resposta for não, é hora de agir. Como disse Sêneca, não podemos escolher nossas circunstâncias, mas podemos escolher como reagimos a elas. E se afastar de uma relação destrutiva é um ato de coragem e amor próprio. O primeiro
Um passo é sempre o mais difícil, mas também é o que te liberta. Agora quero saber, você já passou por uma relação tóxica? Como conseguiu sair dela? Compartilhe sua experiência nos comentários, mas não são apenas as relações que podem roubar sua paz. Muitas vezes são nossos próprios hábitos diários que nos aprisionam sem que percebamos. Pequenas atitudes repetidas podem parecer inofensivas, mas com o tempo elas moldam nossa realidade e nos impedem de avançar. Você já parou para pensar como pequenos hábitos do dia a dia podem estar destruindo sua vida sem que você perceba? Muitas vezes, achamos que apenas grandes decisões determinam nosso destino, mas, na verdade, são as pequenas escolhas repetidas que moldam quem nos tornamos. Como um vazamento lento que enfraquece a estrutura de uma casa, hábitos autodestrutivos se acumulam e nos aprisionam sem que notemos até ser tarde demais. Seja procrastinar constantemente, consumir conteúdos tóxicos ou se entregar à autossabotagem, esses hábitos podem parecer inofensivos à primeira vista, mas quando somados ao longo do tempo, eles destroem sua energia, sua autoconfiança e sua capacidade de construir a vida que deseja. E o pior, muitas vezes você nem percebe que está se autodestruindo. Os hábitos autodestrutivos surgem silenciosamente. No início, podem parecer apenas comportamentos normais ou até inofensivos. Assistir a um vídeo a mais antes de dormir, adiar o que você sabe que precisa fazer ou se comparar constantemente com os outros pode parecer insignificante no momento, mas a repetição dessas ações cria um efeito dominó. Imagine alguém que sempre adia os próprios objetivos, esperando o momento certo para agir. O tempo passa e, quando percebe, anos se foram sem progresso real. Ou aquela pessoa que vive reclamando, se colocando no papel de vítima e alimentando a crença de que o mundo é injusto. Essas pequenas atitudes sabotam o crescimento pessoal, minam a confiança e fazem com que a vida fique estagnada sem que a pessoa saiba o porquê. Um dos maiores perigos dos hábitos autodestrutivos é que muitas vezes nós os justificamos. Só hoje. Não faz tanta diferença. Eu mereço um descanso. Frases como essas criam a ilusão de que temos controle, quando, na verdade, estamos reforçando um ciclo destrutivo. Outro erro comum é acreditar que para mudar é necessário um esforço gigantesco, o que leva muitas pessoas a nem tentarem. Elas se convencem de que é só o jeito delas ou que não dá para mudar agora. Esse pensamento cria um conforto ilusório, impedindo qualquer progresso real. O resultado? Anos passam e os mesmos erros continuam se repetindo. A boa notícia é que você não precisa mudar tudo de uma vez. Pequenas ações consistentes criam grandes transformações. O primeiro passo é desenvolver consciência. Identifique quais hábitos estão sabotando sua vida e como eles impactam seu futuro. Em seguida, substitua-os progressivamente. Se você procrastina, comece dedicando apenas 5 minutos para a tarefa que está evitando. Se consome conteúdos que te deixam ansioso, troque por algo produtivo por pelo menos 10 minutos do seu dia. Pequenos ajustes como esses criam uma nova mentalidade e fazem com que a mudança ocorra de forma natural, sem gerar resistência. Outra estratégia fundamental é criar pequenos desafios diários. Por exemplo, se você tem o hábito de reclamar, experimente passar um dia inteiro sem reclamar de nada. Se perceber que está se autossabotando, interrompa o pensamento e redirecione para uma ação positiva. O segredo não está em eliminar tudo de uma vez, mas em construir hábitos melhores, um passo de cada vez. Os hábitos autodestrutivos são traiçoeiros porque se acumulam aos poucos, mas a boa notícia é que hábitos positivos funcionam da mesma maneira.
Pequenas mudanças, quando mantidas, criam um efeito poderoso de transformação. Epicteto dizia: se você deseja melhorar, esteja preparado para ser ridicularizado e incompreendido. A mudança exige coragem, mas no fim é a única coisa que pode libertá-lo de um ciclo de autossabotagem. Agora a pergunta é: quais pequenos hábitos estão te impedindo de viver a vida que você deseja? E mais importante, qual pequena mudança você pode fazer hoje para começar a reverter esse processo? Além dos hábitos nocivos, há outro inimigo silencioso da nossa paz: a necessidade de controlar tudo. Muitas pessoas acreditam que, quanto mais controle tiverem, mais seguras estarão, mas a realidade mostra o contrário. Quanto mais tentamos segurar as rédeas da vida, mais ansiosos e frustrados nos tornamos. Você já percebeu como algumas pessoas vivem em constante estado de estresse, tentando controlar cada detalhe da própria vida? Essa obsessão pelo controle absoluto parece lógica, afinal, quem não quer que tudo saia conforme o planejado? Mas há um problema nessa abordagem: quanto mais tentamos segurar as rédeas de tudo, mais nos frustramos. A realidade é imprevisível, e nossa insistência em moldá-la conforme nossas vontades só gera ansiedade e sofrimento. A necessidade de controlar tudo é como tentar segurar areia com as mãos fechadas. Quanto mais força você aplica, mais rápido ela escapa. Muitas pessoas nem percebem que essa mentalidade está drenando sua energia, tornando-as escravas de uma busca impossível. No fim, o desejo de controle total não traz segurança, mas sim um estado permanente de tensão. Grande erro é acreditar que, se planejarmos o suficiente, se anteciparmos todos os problemas e minimizarmos as incertezas, conseguiremos evitar qualquer sofrimento. Essa mentalidade cria uma ilusão de que podemos determinar o curso exato da nossa vida, ignorando que existem fatores imprevisíveis, mudanças inesperadas, erros humanos, situações fora do nosso alcance. Pense em alguém que tenta controlar cada detalhe do trabalho, das relações e até do futuro. Esse tipo de pessoa se sente responsável não apenas por suas próprias ações, mas também pelas respostas dos outros, pelo clima, pelo tráfego, pela economia. Tudo precisa estar sob seu domínio, mas a vida não funciona assim. E, inevitavelmente, quando algo foge do esperado, a frustração se torna insuportável. Aqui está o paradoxo. O desejo de controle nasce do medo da incerteza, mas ao tentar eliminar qualquer risco, acabamos nos tornando mais ansiosos e menos preparados para lidar com os imprevistos. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais tentamos evitar o inesperado, mais frágeis nos tornamos diante da realidade, que por natureza é imprevisível. A ciência e a psicologia já mostraram que a necessidade de controle está ligada à ansiedade. Pessoas com altos níveis de controle percebido tendem a ser mais tensas e menos flexíveis. E a ironia é que, ao buscar segurança total, acabamos sofrendo mais, pois o mundo nunca vai se dobrar perfeitamente às nossas expectativas. Isso nos leva à única saída possível: a aceitação. A resposta não está em tentar controlar tudo, mas em mudar a forma como reagimos às situações. Aceitação não significa passividade, mas sim sabedoria para distinguir o que está ao nosso alcance e o que não está. Veja como começar essa transformação. Pratique o desapego ao resultado. Comece identificando as situações que você insiste em controlar sem necessidade. Será que precisa realmente se preocupar com cada detalhe de um evento? Será que faz sentido ficar angustiado com o que os outros pensam de você? Soltar o desejo de controle em pequenas coisas já é um grande avanço. Mude sua mentalidade sobre imprevistos. Em vez de ver o inesperado como um problema, encare-o como parte natural da vida.
Um voo atrasado, um projeto que não saiu como esperado, uma conversa que tomou outro rumo. Tudo isso pode ser uma oportunidade de aprendizado, se você permitir. Desenvolva a resiliência. O verdadeiro controle não está em evitar problemas, mas em se tornar forte o suficiente para enfrentá-los com tranquilidade. Técnicas como mindfulness, estoicismo e psicologia cognitiva podem ajudar a treinar sua mente para lidar com desafios sem desespero. A verdadeira inteligência está em aceitar que nem tudo pode ser moldado à nossa vontade. O filósofo estoico Epicteto dizia: tente não desejar que as coisas aconteçam como você quer, mas deseje que aconteçam como tem que acontecer. Essa simples mudança de perspectiva pode libertar você da ansiedade e trazer uma sensação de paz que o controle nunca proporcionaria. Agora eu te desafio. Qual é a coisa que você mais tem tentado controlar ultimamente? E se, só por hoje, você decidisse soltar essa necessidade e apenas observar o que acontece, você pode se surpreender com o quanto isso pode aliviar sua mente. E não para por aí. Além da ilusão do controle, há outro fator que constantemente nos frustra e nos rouba a serenidade: as expectativas irreais. Muitas vezes, sofremos não pelo que acontece, mas pelo que imaginamos que deveria acontecer. Ajustar nossas expectativas pode ser a chave para uma vida mais leve e satisfatória. Você já se sentiu frustrado porque as coisas não aconteceram como esperava? Esse sentimento de decepção pode parecer inevitável, mas, na verdade, ele é uma criação da nossa própria mente. Criamos expectativas irreais sobre como as pessoas deveriam agir, como nossa vida deveria ser e até mesmo sobre nós mesmos. Mas quando a realidade não corresponde a essas projeções, o que sobra é frustração, ressentimento e insatisfação. Imagine alguém planejando algo com entusiasmo e depois demonstrando frustração ao ver que as coisas não saíram como imaginava. Essa é uma cena comum para quem vive à mercê de expectativas irreais. O problema é que essas expectativas nos fazem viver em um mundo imaginário, onde tudo deveria acontecer conforme nossas vontades. Acreditamos que os outros devem agir de certa maneira, que o reconhecimento virá no momento certo ou que nossos esforços garantirão um resultado específico. Mas a vida é imprevisível e as pessoas têm seus próprios interesses e limitações. Ao não aceitar essa realidade, nos tornamos reféns de um ciclo de frustração constante. Pense em alguém esperando ansiosamente uma resposta de outra pessoa, olhando para o celular a cada minuto e ficando irritado ao não recebê-la. Esse comportamento só gera sofrimento desnecessário. O maior erro que cometemos é insistir nessa ilusão e não ajustar nossa visão de mundo. Quando algo não acontece como imaginamos, em vez de analisarmos a realidade, culpamos os outros, o destino, ou até nós mesmos. Isso gera ansiedade, raiva, insatisfação, levando-nos a criar ainda mais expectativas irreais para compensar o fracasso anterior. Assim, seguimos presos em um ciclo vicioso, sempre esperando algo que provavelmente nunca virá. Uma pessoa decepcionada, repetindo esse padrão de comportamento, acaba vivendo em um estado constante de insatisfação. O estoicismo nos ensina que a chave para uma vida mais tranquila está em aceitar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Em vez de esperar que os outros reajam conforme suas expectativas, foque no que está sob seu controle, suas ações, pensamentos e reações. Isso não significa desistir de buscar melhorias, mas sim ajustar suas expectativas ao que é possível. Como disse Marco Aurélio, a maior parte da infelicidade vem de expectativas não atendidas. Imagine alguém deixando de lado o celular, aceitando a realidade e voltando sua atenção para algo produtivo, sentindo-se aliviado. Ajustar suas expectativas não é conformismo, mas inteligência emocional.
Quando você para de esperar que o mundo siga seu roteiro, passa a viver com mais leveza e satisfação. Foque no que está ao seu alcance e liberte-se das frustrações desnecessárias. No final, o que realmente importa não é o que você espera da vida, mas como você lida com o que ela te oferece. Imagine uma pessoa sorrindo e aproveitando o momento presente, sem ansiedade sobre o futuro. Afinal, a paz não está no que deveria ser, mas em aceitar o que é. Você já percebeu como expectativas irreais afetaram sua vida? Comente abaixo, assim como as expectativas podem nos prender a um ciclo de frustração. A obsessão por estar sempre certo pode nos afastar das pessoas e impedir nosso crescimento. Nem toda discussão precisa ser vencida, e aprender a ouvir pode ser muito mais valioso do que simplesmente provar um ponto. Você já percebeu como algumas discussões se transformam em verdadeiras batalhas, onde o objetivo não é compreender, mas vencer? Em um mundo onde cada um quer ter a última palavra, a busca pela razão pode nos cegar para o que realmente importa: o aprendizado e a harmonia nas relações. A obsessão por estar certo pode parecer um impulso natural, mas na verdade, ela nos isola e nos impede de evoluir. Quando acreditamos que já sabemos tudo, fechamos as portas para novas perspectivas. Como disse Epicteto, é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Ao insistirmos que estamos sempre corretos, ignoramos a oportunidade de crescer com o ponto de vista dos outros. Isso não apenas limita nosso conhecimento, mas também cria barreiras nas relações. Afinal, ninguém gosta de se sentir diminuído ou invalidado em uma conversa. A necessidade de vencer discussões nos afasta das pessoas. Quantas amizades, relacionamentos e laços familiares não se desgastam por conta de disputas sobre quem tem razão? Em muitos casos, não se trata nem do conteúdo da discussão, mas da forma como ela é conduzida. O ego assume o controle e, de repente, a conversa deixa de ser um espaço de troca para se tornar um campo de guerra. A ironia é que mesmo quando vencemos, podemos perder o que há de mais importante: a conexão com o outro. A verdadeira sabedoria não está em provar que estamos certos, mas em saber ouvir e refletir. Ceder em algumas situações não significa fraqueza, mas inteligência emocional. Existe uma diferença entre defender um ponto de vista com argumentos sólidos e simplesmente querer impor sua opinião. Quando aprendemos a valorizar mais a paz do que o ego, ganhamos maturidade e cultivamos relações mais saudáveis. No fim, vale a pena se perguntar: o que é mais importante, estar certo ou estar em paz? Nem todas as batalhas precisam ser travadas, e muitas vezes abrir espaço para o diálogo pode nos ensinar mais do que uma vitória vazia. Afinal, crescer significa reconhecer que sempre há algo a aprender. E isso só é possível quando deixamos de lado a ilusão da certeza absoluta. Além dos conflitos externos, há uma batalha interna acontecendo o tempo todo: a luta contra distrações e excesso de estímulos digitais. Vivemos em um mundo onde a atenção é constantemente roubada. E se não tomarmos cuidado, podemos perder nossa capacidade de focar no que realmente importa. Vivemos em uma era de distrações constantes, onde cada notificação, mensagem e vídeo infinito captura um pedaço da nossa atenção. O tempo parece escorrer pelas mãos, mas raramente percebemos para onde ele está indo. Enquanto acreditamos estar conectados com o mundo, na verdade, estamos nos desconectando de nós mesmos. O excesso de estímulos digitais não apenas rouba nossa capacidade de concentração, mas também esgota nossa mente, deixando-nos mentalmente cansados e emocionalmente dispersos. A ilusão do multitasking nos faz acreditar que podemos dar conta de tudo ao mesmo tempo, mas a ciência mostra que essa fragmentação da atenção reduz nossa produtividade
e prejudica a memória. Muitas pessoas não percebem o impacto desse ciclo vicioso até sentirem uma constante sensação de exaustão e incapacidade de focar em uma única tarefa por muito tempo. Redes sociais, notificações incessantes e o hábito de consumir conteúdos curtos e rápidos nos condicionam a evitar o tédio a qualquer custo, tornando o silêncio e a introspecção cada vez mais raros. O problema se agrava quando tentamos resolver essa sobrecarga com mais exposição digital, trocando um estímulo por outro, acreditando que estamos relaxando ao rolar a tela do celular. No entanto, esse comportamento apenas reforça a dependência, nos deixando cada vez mais ansiosos e menos presentes no momento. O ciclo se repete. Buscamos estímulos, nos distraímos, sentimos culpa pela procrastinação e, no final, estamos mentalmente esgotados, mas sem a sensação de realização. Para retomar o controle da nossa atenção, é preciso agir conscientemente. O primeiro passo é desativar notificações desnecessárias, reduzindo as interrupções que quebram o fluxo de concentração. O segundo passo envolve criar momentos livres de telas, estabelecendo períodos do dia em que o digital não domine nossa rotina. Por fim, o terceiro passo é praticar a presença intencional, treinando a mente para sustentar a atenção em uma única atividade por mais tempo, sem a necessidade de checar dispositivos constantemente. Pequenas mudanças como essas podem parecer insignificantes no começo, mas, acumuladas ao longo do tempo, criam um impacto profundo na clareza mental e no bem-estar. A atenção é um dos bens mais valiosos que temos, e se não protegermos esse recurso, ele será consumido por distrações que nos afastam daquilo que realmente importa. A filosofia estoica nos lembra que devemos ser senhores da nossa própria mente e não escravos do ambiente ao nosso redor. Como disse Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. O momento de agir é agora. Sua mente agradecerá, mas não são apenas as distrações externas que afetam nossa clareza mental. Nosso próprio pensamento pode ser um dos maiores ladrões de energia. Se não soubermos gerenciar nossa mente, pensamentos negativos podem dominar nossa percepção e nos impedir de viver com leveza. Você já percebeu como um pensamento negativo pode estragar seu dia inteiro? Algo pequeno acontece, um erro no trabalho, uma palavra mal interpretada, um olhar diferente, e de repente sua mente entra em um ciclo de preocupação, autocrítica e desânimo. O problema é que esses pensamentos não ficam apenas na sua cabeça. Eles afetam suas emoções, suas ações e, com o tempo, moldam a sua realidade. O filósofo estoico Epicteto disse: "O que aflige os homens não são as coisas em si, mas as opiniões que eles têm sobre elas." Ou seja, não é o que acontece que nos prejudica, mas sim a forma como interpretamos os acontecimentos. A mente humana tem um viés natural para detectar perigos e problemas. Um mecanismo de sobrevivência herdado de nossos ancestrais. Porém, na sociedade moderna, esse instinto muitas vezes trabalha contra nós. Pequenos erros ou situações incertas são interpretados como ameaças gigantescas, gerando ansiedade, medo e incerteza. Além disso, pensamentos negativos tendem a se reforçar. Se você acredita que não é bom o suficiente para um desafio, sua postura reflete essa crença, diminuindo seu desempenho e, consequentemente, reforçando a ideia inicial. É um ciclo vicioso que pode nos aprisionar sem que percebamos. Muitas pessoas tentam lutar contra os pensamentos negativos com uma abordagem equivocada. Tentam simplesmente ignorá-los ou reprimir suas emoções. No entanto, quanto mais você resiste a um pensamento, mais forte ele se torna. É como tentar não pensar em um elefante rosa. Quanto mais você tenta evitá-lo, mais ele domina sua mente.
Outro erro comum é se identificar completamente com esses pensamentos, acreditando que eles definem quem você é. Mas pensamentos são apenas eventos mentais, não a verdade absoluta. Questioná-los e observá-los de maneira objetiva é a chave para escapar dessa armadilha. Felizmente, existem estratégias eficazes para lidar com pensamentos negativos e impedir que eles dominem sua vida. O primeiro passo é tornar-se consciente dos seus pensamentos. Sempre que um pensamento negativo surgir, pergunte-se: essa ideia é realmente verdadeira? Muitas vezes, perceberá que são apenas interpretações exageradas ou crenças limitantes. O segundo passo é mudar a narrativa interna, reformulando a forma como você se expressa para si mesmo. Em vez de dizer, eu sempre erro, tente algo mais realista como, errei dessa vez, mas posso aprender com isso. Pequenos ajustes na forma como você fala consigo mesmo podem ter um impacto enorme. Por fim, é essencial praticar o distanciamento dos pensamentos. Os estoicos recomendavam a visualização externa, ou seja, observar suas emoções e pensamentos como se fossem nuvens passando no céu. Eles surgem, mas não precisam definir quem você é. Técnicas como a meditação e o journaling ajudam a desenvolver essa habilidade. Seus pensamentos não são inimigos, mas também não precisam ser seus mestres. Você pode escolher quais alimentar e quais deixar ir. O primeiro passo é desenvolver a consciência sobre como sua mente funciona e perceber que você tem o poder de mudar sua narrativa interna. Então comece agora. Qual pensamento negativo tem limitado sua vida? Questione-o, reformule-o e observe como sua perspectiva começa a mudar. Afinal, pequenos ajustes na mente podem transformar completamente sua realidade. E falando em clareza mental, existe uma conexão direta entre a organização do nosso ambiente e nosso estado emocional. Um espaço caótico pode refletir uma mente sobrecarregada, tornando tudo mais confuso e desgastante. Por isso, eliminar a desordem física pode ser um passo poderoso para recuperar a paz interior. Você já entrou em um ambiente bagunçado e sentiu um peso invisível sobre os ombros? O que muitos não percebem é que a desordem física não afeta apenas a estética do lugar, mas também sua mente. Um espaço caótico pode drenar sua energia, aumentar o estresse e dificultar a tomada de decisões. Como dizia Marco Aurélio, a ordem exterior reflete a ordem interior. Se sua casa, escritório ou quarto estão um caos, é provável que sua mente também esteja em desordem. E o pior, esse impacto pode ser silencioso. Você talvez não perceba conscientemente, mas aos poucos, sua produtividade cai, sua paciência diminui e a sensação de sobrecarga aumenta. Mas por que isso acontece? Muitas pessoas acreditam que a bagunça é apenas um detalhe visual, algo que podem ignorar. Eu sei onde está tudo, dizem. No entanto, estudos em neurociência indicam que o excesso de estímulos visuais, como pilhas de papéis, roupas espalhadas e objetos acumulados, sobrecarrega o cérebro, reduzindo a capacidade de concentração. Cada item fora do lugar compete pela sua atenção, mesmo que de forma inconsciente. Além disso, há um fenômeno psicológico chamado acúmulo emocional. Guardamos objetos não apenas por utilidade, mas por apego sentimental ou medo do desapego. O resultado? Ambientes lotados de itens que já não servem mais, refletindo uma mente cheia de preocupações, distrações e pendências não resolvidas. Aqui está o grande problema. Quanto mais desorganizado o ambiente, mais difícil parece organizá-lo. Isso gera um ciclo vicioso. A pessoa se sente cansada, não tem energia para arrumar. A bagunça cresce e, com isso, o desânimo aumenta. Outro erro comum é tentar arrumar tudo de uma vez, o que pode ser exaustivo e ineficaz.
Essa abordagem extrema gera frustração, fazendo com que a desorganização retorne rapidamente. Psicólogos comportamentais explicam que pequenas mudanças consistentes são mais eficazes do que grandes transformações repentinas. A boa notícia: você pode reverter essa situação com passos simples. Comece pequeno, escolhendo um espaço específico para arrumar, como uma gaveta ou sua mesa de trabalho. O objetivo é gerar um efeito positivo imediato, sem sobrecarga. Em seguida, questione cada objeto perguntando-se: isso me serve? Me traz alegria? Tenho usado recentemente? Se a resposta for não, é hora de descartar ou doar. Menos objetos, menos distrações. Por fim, crie um hábito sustentável, estabelecendo uma rotina de organização diária, mesmo que seja apenas 5 minutos. Pequenos hábitos evitam que a bagunça se acumule novamente. Além disso, sempre que adicionar um novo item ao seu espaço, tente remover algo antigo. Imagine viver em um ambiente onde tudo tem seu lugar, onde você sente clareza e leveza ao olhar ao redor. Pequenas mudanças no espaço físico criam um efeito dominó em sua mente, melhorando sua produtividade, reduzindo o estresse e trazendo mais equilíbrio emocional. O caos ao seu redor pode estar refletindo sua confusão mental, mas a boa notícia é que a mudança começa com pequenas ações. Então, olhe ao seu redor agora. Qual o primeiro espaço que você pode transformar hoje? Afinal, a ordem externa é um reflexo da ordem interior, mas mesmo com um ambiente organizado, ainda há algo que pode minar nossa autoestima: a comparação com os outros. O problema é que, ao nos medirmos pelo progresso alheio, esquecemos de valorizar nossa própria trajetória. E isso pode ser um veneno silencioso para nossa confiança. Você já sentiu que, por mais que se esforce, nunca é bom o suficiente? Que sempre há alguém que parece estar à sua frente, conquistando mais, vivendo melhor, sendo mais feliz? Comparar-se aos outros é um hábito que a maioria das pessoas cultiva sem perceber. Mas o que poucos entendem é que essa prática é uma armadilha que drena a autoestima e nos afasta do que realmente importa: nosso próprio progresso. Hoje, vamos revelar por que as comparações são tão destrutivas e como se libertar delas. Vivemos em um mundo onde o sucesso alheio é exibido o tempo todo. Redes sociais, conversas casuais e até encontros de família viraram arenas de comparação. Vemos alguém postando uma viagem incrível, conquistando um novo emprego ou exibindo um relacionamento perfeito, e automaticamente nos sentimos diminuídos. Esse hábito de medir nosso valor pelo progresso dos outros cria uma ilusão cruel, a de que nunca somos bons o bastante. Em vez de celebrar nossas conquistas, passamos a enxergá-las como pequenas ou insignificantes, porque sempre há alguém que parece estar um passo à frente. O grande erro é acreditar que essas comparações são normais e até motivacionais. Muitas pessoas pensam que olhar para os outros pode servir como um incentivo para melhorar, mas a realidade é que, na maioria das vezes, isso apenas alimenta frustração e inveja. Além disso, esquecemos um detalhe essencial: ninguém exibe suas dificuldades. A pessoa que parece ter uma vida perfeita provavelmente tem desafios que você não vê. Ao ignorar isso, criamos uma versão distorcida da realidade e nos prendemos a uma corrida sem fim, onde a linha de chegada nunca é alcançada. O segredo para se libertar dessa armadilha é mudar o foco. Em vez de se comparar com os outros, compare-se consigo mesmo. Pergunte-se: hoje eu sou melhor do que fui ontem? Pequenos progressos, quando valorizados, criam um ciclo de autoconfiança e motivação genuína. Além disso, pratique a gratidão. Anote suas conquistas, por menores que pareçam, e celebre seu próprio caminho. Se precisar de inspiração, use os outros como referência, não como parâmetro de sucesso.
Cada pessoa tem sua trajetória, suas dificuldades e suas vitórias. Seu único concorrente verdadeiro é quem você era no passado. Imagine como sua vida mudaria se você parasse de se medir pelos padrões alheios e começasse a valorizar suas próprias conquistas. Menos ansiedade, mais satisfação e um progresso genuíno. Como disse Sêneca, a única comparação válida é com quem você era ontem. Então, a partir de hoje, foque em sua evolução pessoal. Pequenas mudanças de mentalidade podem transformar completamente a maneira como você enxerga sua vida. E a melhor parte, você finalmente será livre para crescer no seu próprio ritmo, sem se preocupar com quem está à sua frente. Agora que exploramos todas essas armadilhas invisíveis que nos prendem, fica claro que eliminar esses pesos não é um ato de fraqueza, mas de liberdade. Pequenas mudanças podem ter um impacto gigantesco, e cada passo que damos em direção a uma vida mais leve nos aproxima do que realmente importa. Eliminar essas 10 coisas em silêncio não é um ato de fuga, mas de autoconhecimento e crescimento. Ao longo deste vídeo, exploramos como se libertar de forma silenciosa de tudo aquilo que nos impede de crescer. Não se trata de escapar dos desafios, mas de entender o que realmente agrega valor à nossa vida. O estoicismo nos ensina que abrir mão de pesos desnecessários não é um sinal de fraqueza, mas de força e clareza. Cada escolha de deixar algo para trás é um passo em direção a uma vida mais leve e significativa. Agora pare e pense. Quantas coisas na sua vida você mantém apenas por hábito, medo ou apego? O que aconteceria se, em silêncio, você eliminasse tudo aquilo que já não te serve mais? Às vezes, o verdadeiro crescimento não está no que conquistamos, mas no que escolhemos soltar. E essa escolha só depende de você. Então agora eu te faço um desafio final. Escolha uma coisa para eliminar hoje. Pode ser um pensamento que te limita, uma distração que rouba seu tempo ou um medo que impede seu crescimento. E lembre-se das palavras de Sêneca. Enquanto estivermos apegados ao que nos prende, nunca teremos mãos livres para alcançar o que realmente importa. Agora me conta, o que você vai eliminar primeiro? Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe nos comentários sua experiência. E se quiser continuar aprendendo a viver com mais sabedoria e propósito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.